Por que Paulo está chamando ele de parede branqueada? Paulo está trazendo um texto do livro de Ezequiel e repercutindo também as falas de Jesus, quando ele fala com os fariseus. Naquele tempo em Israel, para que as pessoas não tropeçassem em túmulos em Israel, eles pintavam os túmulos de branco, com cal branco, para que ninguém tocando naquele túmulo ficasse impuro e imundo. E Jesus disse para os religiosos: vocês são como aqueles sepulcros, que por fora estão bem pintados, mas por dentro estão apodrecidos. Jesus fala para o sacerdote Ananias, aquele que deveria ser um representante de Deus. Ele diz: você está apodrecido. E o que é interessante, que antes de dizer para ele que ele está apodrecido, quando ele é ferido pelo soldado, pelo levita do templo, ele responde, ele libera uma sentença contra Ananias. Não é a primeira vez que Paulo faz isso, irmão. Paulo era um homem de autoridade, e na vida de Paulo se cumpre literalmente o texto que diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele chega na cidade onde estava o procônsul Sérgio Paulo, e lá tem um tal de Elimas, que está atrapalhando a obra de Deus. Paulo olha para ele e diz: filho de Satanás, ficarás cego. E imediatamente ele ficou cego. Aqui ele libera uma sentença contra Ananias: Deus te ferirá. É óbvio que nós não temos que sair por aí liberando sentença para ninguém. É lógico que às vezes dá vontade, mas isso aqui é muito sério, porque à medida que você medir, você vai ser medido. E Paulo aqui libera uma sentença, uma palavra profética contra Ananias, que vai se cumprir 10 anos depois. Ele morre assassinado. O Elimas imediatamente ficou cego. Mas você vê que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, irmãos, o inferno até pode se levantar, mas a autoridade de Deus que está sobre em você é maior do que as ações diabólicas das trevas para destruir a tua família. Eu já quero declarar isso sobre a tua família: a tua família não vai ser destruída. Ah, meu Deus, aonde estão aqueles que se posicionam para dizer nessa noite: ah, minha casa é casa de Deus? História para contar, mas eu não tenho coragem de falar. Vai ficar para outro momento. Paulo libera uma sentença. Homens de Deus na história liberaram sentença. Irmãos, eu não gosto muito do Silas Malafaia, do comportamento político dele no Brasil às vezes, mas que ele é um profeta de Deus nessa nação, ele é. E eu conheço o Silas Malafaia há alguns anos. E eu era garoto, ainda 19 anos na igreja, parava todo sábado de manhã para poder ouvir ele. E ele é um homem que Deus tem preservado nessa nação. Às vezes exagerado ou precipitado, mas ele é uma voz de Deus nessa nação. E que Deus levante profetas, irmãos, que denunciem.
profetas que se posicionam em favor da sua família, em favor da tua casa, que você não seja a porta de entrada, o sepulcro para a morte na tua casa. Que Deus te livre disso, que você não seja a porta de entrada de morte lá na tua casa. Deus te colocou lá como profeta para ser sacerdote naquela casa, e o agente de vida passa por você. Cadê os homens nessa noite? Levanta a tua mão, você que é homem. Você, pode levantar, rapaz. Você é profeta de Deus na tua casa para gerar vida. Outro detalhe desse texto é que Paulo, no versículo 6 ao 10, confunde os inimigos, dizendo para eles que ele estava ali sendo julgado por causa da ressurreição. E os saduceus, eles acreditavam que não havia ressurreição, que não havia vida além da vida. Mas os fariseus acreditavam que havia ressurreição. Aí Paulo diz assim, em outras palavras: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa daqui é das antigas, irmão. Quem lembra dessa? Porque tem hora que você quer resolver na força do teu braço. Olha que Deus está falando com pessoas aqui. Tem hora que você quer resolver na força do teu braço, tem hora que você quer resolver do teu jeito, e Deus nos dá sabedoria. O conselho de Deus para você essa noite é o seguinte: não é pela força do teu braço, mas é pela sabedoria do Espírito que as portas vão se abrir. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não é pelo teu conhecimento e saber, mas é a sabedoria de Deus. Uma palavra, divide todos eles, e ele é liberado. Eles não conseguem matar Paulo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E quando a gente olha para a história de Paulo, nesse capítulo 23, agora Paulo, ele recebe o livramento do comandante, ele é separado do povo, porque se ajuntam mais de 40 homens tentando matar Paulo. Mas você vai ver Deus usando pessoas o tempo todo para abençoar a vida de Paulo, para trazer livramento. Deus usa o comandante romano, Cláudio Lísias, para trazer livramento para Paulo. Ele usa o seu sobrinho, que houve a conspiração dos sanguinários que queriam tirar a vida de Paulo, e ele conta para Paulo, e Paulo é livre da morte, porque ele usa o sobrinho. Ele usa os soldados romanos para escoltá-lo com segurança, porque Deus está livrando Paulo da morte. Ele usa Félix, o governador, porque Deus está livrando Paulo da morte. Agora presta atenção um pouquinho, dizer uma coisa para você. Deus, quando for necessário, Ele vai te livrar da morte. Eu vou repetir: todas as vezes que for necessário, Deus vai livrar a tua vida, a tua família da morte. Agora presta atenção que eu vou dizer: Deus nunca vai te livrar de ser um sacrifício, de ser uma oferta agradável. Oh meu Deus, aonde estão os sacrifícios agradáveis a Deus? Nessa noite, eis-me aqui, para ser uma oferta agradável. Paulo é levado para Roma, e lá é oferecido como oferta. Ele é decapitado, mas ele, antes de ser decapitado, fica em pé. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Agora só me resta, estou sendo oferecido como uma oferta de aspersão, ele fala. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia.
Tem gente aqui que Deus já livrou você muitas vezes da morte, porque o diabo quer destruir a tua vida. E o diabo não quer destruir a vida de qualquer um. O diabo quer destruir a vida que carregam promessa, propósito. Você carrega promessas e propósitos. E o diabo muitas vezes já tentou destruir a tua vida, mas ele não pode destruir a tua vida. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Por causa da promessa. Só que Deus nunca vai te poupar. Deus nunca vai te impedir de você ser um sacrifício.